nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa. A luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos a palavra de Deus cantando. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de silêncio, de oração, no íntimo do nosso coração. Deixemos brotar uma prece pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para compreender bem esta palavra e sermos por ela transformados. Supliquemos. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Ficar na presença do Senhor basta, mais nada. Paulo, exortando os esposos e as esposas a não deixar que a vida familiar, as atividades e os cuidados mútuos da esposa cuidar do esposo cuidar da esposa, não os tire do Senhor
e as preocupações neste cuidado não se tornem uma armadilha para não mais cultivar uma amizade com Deus. Irmãs e irmãos, nós estamos na presença do Senhor e desejamos encontrar nele a serenidade necessária, a calma necessária, para que as preocupações deste mundo não nos ceife, não nos esgote, mas nos descanse. Vamos ao Evangelho. Tome lá comigo, número 11 do seu folheto. É isto que Jesus quer dar-nos: descanso nele. Tome lá, Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Tomem comigo. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a fazer o quê? Ensinar. A ensinar. Cidade de Cafarnaum é uma cidadezinha na margem do Mar da Galileia, onde estava a casa de Simão Pedro, para onde Jesus mudou depois do batismo. Ele muda para Cafarnaum, uma casa, tem o mar, a casa de Simão, e atrás da casa, alguns passos, a sinagoga de Cafarnaum. Esta sinagoga imponente para o tempo foi um mimo que Herodes deu aos grandes produtores da agricultura do vale, das fatias da terra de Zabulon e Neftali, aos grandes trabalhadores da terra. Herodes deu aos judeus daquele território um prêmio, junto com o poder político e militar do Império Romano, construiu uma grande sinagoga. Crianças, a palavra grega goga, vem de a mesma palavra de pedagogo, pedagogia. Significa tem, é onde tem ensino, é a casa do ensino, portanto, é a casa da palavra. Em Jerusalém estava o templo de Jerusalém, que era a casa do sacrifício, do culto do sacrifício, o único lugar no mundo. E espalhado no território do interior de Israel e outras partes para onde mudaram os judeus, estava a sinagoga, o lugar da reunião do sábado de manhã para a escuta da palavra. Jesus entrou nesta sinagoga, era sábado, ele é um piedoso judeu, ele foi lá e começou a ensinar. O Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 1 ainda do Evangelho de Marcos. É o primeiro evangelho a ser escrito pelo ano 70. Há poucos dias eu falei isto aqui e fui reprovado no Enem da matemática, e a igreja inteira. O Natal me corrigiu. Eu perguntei, ano 70 foi escrito o Evangelho de Marcos. Jesus morreu em 33, ressuscitou e subiu aos céus. Do ano 33 para o ano 70, são quantos anos? 37. Hoje vocês estão mais atentos. Voltaram para casa e botaram para operar a calculadora. 37. Eu falei 47 e ninguém me corrigiu. Corrija quando o padre falar algum cálculo errado. 37 anos. 37 anos e o povo já não estava muito bom na memória, contando o evangelho boca a boca, e na medida que vai alterando a recordação armazenada na memória, começa a inventar por conta própria histórias e fantasias nas histórias que contam. Marcos vê que os comunicadores, os contadores do evangelho, a tradição oral, precisava de uma fonte mais séria,
escrita, com dados mais precisos e objetivos, mais seguros, porque quem conta um conto, aumenta um ponto, e isso também acontece na comunidade de fé. Jesus entrou para ensinar. Se você ler os 16 capítulos do Evangelho de Marcos, você vai se surpreender, porque Jesus é apelidado de o leão, lá naquele painel, a pintura do afresco na entrada da igreja, tem as figuras que representam os evangelhos. Marcos é o leão, Lucas é o touro, Mateus é o homem, o anjo, o guardião da palavra, e o evangelista João é a águia, o último evangelho que perpassa toda a história dos 100 anos da encarnação, o evangelho mais tardio, a águia, que sobrevoa a história, a espiritualidade da águia, que contempla o mistério da encarnação. Muito interessante. Mas em Marcos, o evangelista dá uma representação da figura de Jesus como o leão, aquele que ruge na escuridão deste mundo e espanta, assusta os poderes do mal, assusta o demônio, Satanás, que espanta e joga-o para longe. Mas tem um segredo. Como é que Jesus espanta o mal para longe? Pelo elemento que está mais em crise na sociedade nossa de hoje, pelo ensino. Não tem nenhum elemento mais em crise na sociedade de hoje do que o ensino. Jesus, no Evangelho de Marcos, é por excelência aquele que ensina. Os discípulos vão ficar indignados como é que Jesus, na medida que Jesus vai realizando os milagres, os prodígios, os sinais, os discípulos vão ficando entusiasmados, fascinados pelo poder milagreiro de Jesus e assombrados como é que esse cara que tem tanto poder para realizar milagre quer gastar tempo com ensino. Por quê? Porque o milagre é Deus vem e faz para você sem a sua participação. Nada. Deus opera milagres, inclusive em quem nem tem fé. Uma mãe, um pai que suplica um milagre de cura para um filho que religião nenhuma tem, fé nenhuma tem, e alcança o milagre. Tem a cura, Deus agiu. Mas a pessoa que recebe o milagre nem fé tem. Agora o ensino não. O ensino é uma comunicação de um conteúdo, de uma verdade, que forma a sua compreensão das coisas, e ao compreender as coisas, você faz a sua adesão àquilo que você aprendeu, e vai viver a partir da clareza que você tem, daquilo que você aprendeu e aderiu. Está claro? E aí, minha gente, ó, é muito mais difícil. Por isso que a religião que prega o poder dos milagres, ela faz tanto sucesso. Porque é dispensar o esforço humano. E o ensino não. O ensino você tem que empenhar-se. Você tem que dedicar-se. Vocês sabem disso melhor do que eu, são pais e mães, avós, jovens. O mundo está emburrecendo. O mundo está mais fraco na compreensão das coisas do que 10, 20, 30 anos atrás. A capacidade cognitiva de nossas crianças está sofrendo fatalmente um empobrecimento. Alguns pedagogos, e principalmente psicopedagogos, ousam dizer que pela primeira vez na história, os filhos têm inteligência inferior à dos pais. Porque sempre foi o contrário. Filhos estudando e tendo acesso aos conteúdos novos,
as compreensões novas, as tecnologias novas, e a transmissão do conteúdo sempre foi as gerações mais velhas alavancar as mais novas e projetá-las para crescerem. Pela primeira vez na história, tem vários psicólogos e psicopedagogos sérios que dizem que pela primeira vez na história os filhos alcançam a maturidade tendo uma inteligência bem inferior à dos pais. E isso é grave, porque isso é crise de ensino, de transmissão de conteúdo do sentido da vida. E Jesus é um ensinador no Evangelho de Marcos. Mas não basta saber. Ele ensina o quê? Ainda não fala. Versículo 22. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. 3 vezes o verbo ensinar, começou a ensinar, admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. A variante do verbo, a aplicação do que significa ensinar, como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei do tempo de Jesus e os fariseus eram aqueles que tinham criado movimentos dentro do judaísmo em períodos de grandes crises do judaísmo, de grandes confrontos do judaísmo com os povos e as religiões e as culturas pagãs. Surgia dentro da religião judaica movimentos de pessoas piedosas querendo salvar o judaísmo das grandes e terríveis ameaças das compreensões pagãs e tirar o povo da relação com a palavra de Deus. Então, os mestres da lei e os fariseus é um movimento que surgiu desde a destruição do templo de Jerusalém, quando em 587 o templo foi destruído e a arca da aliança foi roubada, quer dizer, as tábuas da lei, a palavra foi roubada. Aí eles criaram movimentos para ensinar, pesquisar, descobrir onde é que tinham escritos e manuscritos bíblicos, para ensinar, boca a boca. Esses mestres da lei e os fariseus eram um tipo de irmandades, confrarias, dentro do judaísmo, com um rigor danado de pesquisa e de ensino da palavra. O problema é que o evangelista já começa desautorizando os mestres da lei. Jesus ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Cadê a autoridade dos mestres da lei e dos mestres de hoje? Os movimentos que surgem dentro da Igreja Católica hoje, com medo das ameaças culturais, das ameaças das novas formas de viver a expressão da fé, os movimentos com medo do diálogo da igreja com a modernidade, ou com as ideologias de esquerda, de direita, com as várias concepções e compreensões de mundo, esses movimentos entram num rigor, dizendo: você tem que seguir estes livros que a gente está ensinando, esses cursos que a gente está dando, esses padres pregadores que dão um curso na internet e ganham fortunas, porque os cursos que eles dão são todos, você tem que entrar num site lá, no endereço de internet, pagar uma taxa e eles ganham muito dinheiro e vendem uma infinidade de produtos para tirar você dos perigos. Jesus ensina não como os mestres da lei do tempo dele, e ensina não como os mestres da lei de hoje. Pasmemos, por quê? Uma nota de uma pesquisa que eu fiz essa semana. Os mestres da lei e os fariseus se entrincheiravam, se escondiam por trás da autoridade dos textos bíblicos e da tradição religiosa, e mostravam não Deus e a palavra de Deus, mas mostravam a si mesmos.
Em que esses pregadores de hoje, inflamados da internet, são representantes sem autoridade cristã, católica, para serem pregadores? Porque se entrincheiram, se escondem por trás da autoridade do texto, por trás da tradição da igreja, e apresentam a eles e as ideias deles como solução e salvação. Aí você segue a eles, e não a palavra e nem a igreja. Está claro? Está claro? Se não tiver, é grave. Então, cuidado. Eu fiquei abismado com essa elaboração teológica. Por que não tem autoridade os mestres da lei do tempo de Jesus e os que se dizem mestres da lei, que vão salvar a igreja das heresias hoje, e ensina você a ter raiva do Papa e dos bispos? Porque eles se entrincheiram atrás da autoridade do texto, da tradição da igreja, e apresentam a si e o modo deles se vestirem, deles celebrarem a liturgia, deles venderem os produtos e os subprodutos do consumismo religioso que virou hoje. Cuidado, cai fora dessa armadilha. Pronto, mas agora vem a autoridade do ensino de Jesus, que é revelador. Eu queria muito que você fosse alcançado e desse um salto. Esta semana, a minha mestra Maria Helena Café faz 92 anos. Ela foi responsável por minha grande crise num período muito conflituoso de minhas inquietações na juventude. Na sala de aula de filosofia, as intuições da Maria Helena me fizeram: uau! Então é isso. E eu dei um salto assim para o conteúdo da fé e da compreensão das coisas da fé verdadeiramente católica, que eu nunca mais fui ameaçado pelo que vem agora. Vamos ver? Olha lá. Versículo 23. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Possuído por um espírito mau. Como é que a gente explica isso para uma criança? Você pode falar que é uma força do mal, um anjinho do mal que vem e entra na cabeça e entra lá no coraçãozinho e fica fazendo você pensar coisa ruim e fica do lado seu, buzinando no seu ouvido para fazer coisa ruim. Mas você pode ensinar também para uma criança que ser possuído por um espírito do mal é coisa muito mais perto do que ela imagina. Daqui um pouco a gente volta a isso. O homem estava possuído por um espírito mau. Ele gritou, e o que ele grita agora é fantástico. Bradem. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Eu acho a coisa mais xoxa do mundo esse gritinho de vocês. O capeta grita a verdade com mais convicção do que a igreja. Cria tipo, igreja. Reage, igreja. Isso aqui é o capeta falando. E Bento XVI diz que, pela primeira vez, o pai da mentira falou uma verdade. O capeta gritou. E olha o completo que é o que o capeta grita, o demônio grita. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Yeshua, ele pronuncia o nome de Jesus. Deus salva. Nazareno, Deus salva aquele que se encarnou em Nazaré da Galileia. Ele parte do mistério da encarnação. Primeira verdade. Segunda verdade, que é a mais plena de todas. Vieste para nos destruir, diz Bento. Sim, esta é a verdade que mais assusta Satanás e as suas obras. Sim, Jesus veio para destruir o mal. E o demônio
fala a terceira grande verdade: eu sei quem tu és, sim, tu és o Santo de Deus. O capeta tem convicção no que fala, mas sabe que o que ele fala é uma ameaça para ele. Dá dó quando a igreja, para falar o que acredita, é tão xoxa. Agora você vai pronunciar essa verdade não com os lábios de uma pessoa possuída, mas de uma pessoa que passa pelo ensino de Jesus e tem dentro de você não só um saber que fica na cabeça, informação, porque é isso que o celular dá, é isso que a tecnologia da internet dá, informação que vai para a cabeça, só. O saber que Jesus ensina é um saber que desce do ouvido, que vem para o cérebro, elabora e digere, e desce para o coração, e vai para as mãos, e desce para os pés, e vai para a região do estômago e do intestino, e que forma você uma pessoa inteira, para amar o Senhor teu Deus com toda a inteligência, com todo o coração, com toda a força, e com toda a alma, e com todo o corpo. O saber que Jesus ensina é um saber que tira você inteira da região da confusão, da morte. O demônio, o pai da mentira, ele é por excelência o pai da confusão, porque ele fala uma coisa, mas não vive o que fala. Jesus reage dizendo para o demônio que ele tem razão. E Jesus prova para o demônio que o que o demônio falou é verdade. Olha o que Jesus fala, versículo 25. Brada a igreja, Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Pronto. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus chegou ao mundo, para dizer para o demônio, definitivamente: psiu, cala e cai fora. Cala e vaza. Cala e sai dele. Minha gente, eu tenho pregado insistentemente sobre a religião do medo. Eu nunca quis e nunca desejei ser padre de mídia e de internet, porque acho que não dá resultado nenhum. O resultado que dá é padre na relação com uma comunidade de fé, é relação interpessoal. Essa bolha das relações de internet, elas não levam a nada. O que salva é a relação interpessoal, de vínculo, de afeto e de comunhão. Mas é muito curioso quando o povo pega lá as minhas pregações e diz: o padre está dizendo que a religião do medo não é a religião de Jesus. E eu repito, não é. A religião do medo do capeta, ela está mais a serviço do capeta do que a serviço de Jesus. Porque eles confundem medo com temor. Temor é respeito reverente. É você chegar diante de alguém que está há 50 anos vivendo o matrimônio e fazer assim. Isso é reverência. Isso é respeito. Medo é dizer: nem chego perto desse homem e dessa mulher. O temor do Senhor, ele faz você dizer assim: olha, é tão grande o que o Senhor é, que se eu chegar perto, eu serei consumido. E Jesus veio para fazer isso mesmo, não para consumir a gente, mas para envolver a gente e pôr a gente mergulhado dentro do mistério de Deus. Por isso Jesus veio para fazer o que o capeta falou. Sim, ele é Jesus de Nazaré, encarnado numa família, num trabalhador, José de Nazaré, o carpinteiro. Sim, Maria de Nazaré, a esposa fiel, a mãe obediente da palavra do Senhor. Sim, ele veio para destruir o mal. Sim, ele é o Santo de Deus. Brada com um grito, uma salva de palmas para ele, minha gente. Brada!
seja ao menos uns 5 decibéis mais fortes para gritar do que o capeta. Amém? Amém. Reage, igreja. Amém? Teve uma criança que gritou um amém bom aí. É por aí. Olha, então, o desfecho. Versículo 26. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Minha gente, escutar Jesus custa esforços. Aprender é um processo difícil. Tem algum educadora aqui? Levante a mão. Ou dos aposentados, levanta a mão. Educar é um processo difícil, não é? Educar, mesmo raciocínio lógico, matemática, e talvez até mais. Educar é um processo que faz operar em quem aprende o conteúdo transmitido, faz sacudir. Uma educação que fica na linear e não altera em nada. Ensinar sacode a pessoa, faz a pessoa criar coragem de tirar de dentro dela as coisas ruins para armazenar dentro dela um conteúdo novo, uma ciência, uma compreensão nova das coisas. Todo educador e toda educadora, e toda menina e menino, todo homem e mulher que aprende, experimenta ser permanentemente açoitado por este arrobo de ser sacudido, às vezes com violência, para tirar de você, para expurgar de você o que não presta. Eu estava pensando nas técnicas de exorcismo, e essa semana eu rezei a semana inteira o que se tinha de compreensão antes da Idade Média sobre exorcismo. Esses exorcismos espetaculosos dos padres solenes que faz uma pompa e uma circunstância para o rito de exorcismo e fica conversando com o capeta e dialogando com o capeta. Os evangélicos são show em apresentar o espetáculo da desgraça do possuído e o pastor fica conversando com o capeta. Jesus não espicha conversa com o diabo não, minha gente. Começou a conversar com o capeta, não representa Jesus. Amém? Jesus cala o bicho e vaza e deixa o homem inteiro. E nem aparece mais, o homem some. Por quê? E eu pensava, quais seriam as melhores formas para que eu pudesse ensinar hoje uma criança a exorcizar os espíritos maus que habitam o coraçãozinho e a mente de uma criança, de um jovem, de um idoso? Quais seriam as melhores formas de expulsar? Eu estava com a pregação de domingo passado e com o texto de domingo passado, Jesus dizendo, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Gente, a reza mais poderosa para expulsar capeta, sabe qual é? Rezar o Pai Nosso, dizer, Senhor, onde está reinando essa confusão de sentimento aqui no meu coração? Venha a nós, venha a mim o reino do Senhor. Onde está reinando aqui a confusão das ideias, das ideologias, dos conflitos dos pensamentos? Senhor, venha o seu reino, seja feita a vontade do Senhor. Não tem exorcismo mais poderoso do que rezar o Pai Nosso. É preciso desmistificar esta relação com o assombro do poder de Satanás. Porque, minha gente, Satanás não é o pai da mentira só, ele é a mentira. Quem prega o poder do capeta e fala tanto do poder de Satanás para passar medo nos outros, prega que as pessoas escutam e saem da igreja, da pregação, pensando que o capeta, o demônio, é o Deus do mal. Não existe outro Deus fora de Deus. Deus só há um, o Pai eterno. Amém? O resto é criatura. Até o demônio é criatura que se rebelou.
Então não existem deuses, só há Deus. E é preciso dizer para o mal: você não é o que você pensa que você é, você não vai dominar meu coração assim, minha mente assim, meu comportamento assim. Pronto! Entre em casa sempre rezando o Pai Nosso, saia de casa sempre rezando o Pai Nosso, não com medo, mas com confiança, com alegre confiança, dizendo: Senhor, reina aqui, reina aqui, reina aqui. Que o demônio vai calar, o mal vai calar, e você vai experimentar aquela brisa suave. Cafarnaum, esta sinagoga, eu tive a graça de ir lá, a primeira vez em 96, com a mãe da Lúcia, Dona Galiana. Dona Galiana falou para nós, seminaristas: vocês têm compreensão muito pobre das coisas, vocês precisam ter uma compreensão mais elevada das coisas. E me perguntou: você quer ir à Terra Santa? Eu vou te levar. E nós fomos. Inclusive, uma das pregações foi esta, que a inspirou a levar-me. Nós fomos a esta sinagoga, rezamos lá, fomos à casa de Pedro, e depois, na beira do lago, tinha umas árvores gigantescas e umas pedras. Aí ela propôs: nós vamos ficar umas 3 horas, cada um sentado numa pedra dessa, nessa sombra, para sentir isso aqui. Depois disso eu voltei várias vezes e nunca experimentei a presença de Deus mais gostosa do que sentado lá, sentindo aquela brisa suave, dizendo: Senhor, eu creio firmemente que na voz, no ensino do Senhor, o mal é vencido e nenhuma confusão domina-me, e sentir a presença de Deus como um vento suave no mar da Galileia. Vocês, leigas e leigos, têm a obrigação de ajudar nós padres, experimentarmos às vezes, a sentar na beira de uma lagoa e experimentar a presença de Deus assim. Parar de pensar nesse poder espalhafatoso da religião e dos rituais mágicos, que mais evidencia o poder do rezador do que o poder de Deus ou o poder do capeta, e todo mundo fica muito mais admirado e grudado no pregador do que em Deus. Porque sair do capeta para ficar no pregador é pouco, tem que sair do capeta para ficar em Deus. Amém? O pregador é muito longe de Deus, às vezes mais perto do capeta do que de Deus. Então o pregador, sai do pregador, permita que o pregador te ensine, mas te ensine a saltar do mal para a brisa suave do silêncio e do amor de Deus. Amém? Avance. Pronto. Versículo 27. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: bradem! O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. Nós precisaríamos ter mais teatro no Brasil. O teatro tira de nós a capacidade de interpretação. Olha a força desse texto. Marcos escreveu pensando em alguém proclamando esse texto assim: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. 2 pontos. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. Tem uma exclamação no final. A gente lê. Nossa cultura é pobre, nós somos péssimos intérpretes do texto. Nós precisamos mais de teatro nessa cultura brasileira, para aprender a interpretar também a Sagrada Escritura e também a interpretar o texto na missa. O que é isto? Um ensinamento novo. Sim, Jesus é a verdade, a obra de Jesus é a verdade. Entre o que Jesus fala e o que Jesus faz,
não há nenhuma variação de qualidade. Está claro? Entre o que ele fala e o que ele ensina, há uma realidade só: a novidade da presença de Deus que chega e os espíritos maus vazam. Versículo 28, e a fama de Jesus, bradem, logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. vai espalhar. Jesus ensina. Em Marcos, eu vou te falar umas coisas agora, irmã e irmão, que se fosse um testamento para eu te deixar antes de morrer, para que você guardasse no seu coração só uma coisa de tudo que eu preguei até hoje, é o que eu vou te falar agora. Portanto, guarde o que eu vou te falar agora. Em Marcos, o ensino e a vitória sobre o mal são uma só e idêntica realidade. Em Marcos, o ensino de Jesus e a obra de Jesus manifesta a pessoa mesma, viva, o Filho de Deus, que veio a este mundo para silenciar o mal. O que Marcos mostra, o evangelista Marcos mostra é: Jesus ensina, e o que ele ensina é o que ele realiza. Jesus ensina, e o que ele ensina é palavra de salvação. O que ele fala, acontece uma realidade nova. Sim, em Jesus o poder do demônio sobre o ser humano chegou ao fim. Olhe para a cruz. Sim, estenda sua mão para a cruz. Crianças também, criancinhas, façam esse gesto. Vamos lá? Digam comigo: sim, eu creio em Jesus, na cruz. O poder do demônio sobre o ser humano chegou ao fim. Sim, o tempo já se completou. O senhorio de Deus é agora. Deus chegou e o mal silencia. Obrigado, Jesus. Brada uma salva de palmas para ele, igreja. Reage, igreja. Tenha dor. Tem gente que sai do texto para o pregador e não alcança a realidade que ultrapassa o pregador. Sai da igreja falando mais do pregador ou do evangelista Marcos do que falando da realidade nova para a qual o texto indicou. Olhe para a cruz. Jesus ensina. Dos 7 dons do Espírito Santo, 7. 4 dons têm a ver com ensino, com compreensão das coisas. O espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de ciência. Sabedoria, entendimento, conselho e ciência. São 4 dons que estão a serviço de você agora viver a identidade plena do que você é. Filha de Deus, não possuído, filha, filho de Deus, mas habitado pelo Divino Espírito Santo. Gente, nós não podemos viver uma religião de medo do capeta, não. Nós somos uma realidade nova. Nós somos homens e mulheres habitados por uma realidade nova. Bento XVI apresenta um critério para você caminhar a partir de hoje, que eu fiquei tocado. Olhe para a cruz e escuta a palavra de Bento XVI. Olhe só. O cristão
que ouve o Evangelho sabe que a missão que ele vai abraçar neste mundo depende da sua acolhida, da salvação que Jesus oferece. Sabe que em Jesus ocorre uma realidade nova. Jesus mesmo, neste trecho do Evangelho, sabe que para libertar a humanidade do domínio do pecado, ele deverá ser sacrificado na cruz como verdadeiro cordeiro pascal. O demônio, por sua vez, procura distraí-lo em vista de o desviar, ao contrário, para a lógica humana de um Messias poderoso, que multiplica pão, que faz milagre, mas deixa a ordem do mundo como está. Olhe para a cruz, gente. A cruz de Cristo será a ruína do demônio. A cruz de Cristo é a ruína do demônio. E é por isso que Jesus não cessa de ensinar aos discípulos que para entrar na sua glória deve sofrer muito, ser rejeitado, condenado e crucificado. Dado que o sofrimento faz parte integrante da sua missão, ele veio, olhe para a cruz, para pagar o preço do seu resgate. Estejamos certos disto, diz Bento, nenhuma lógica, nem de quem sofre, nem de quem está próximo de quem sofre, se perderá diante de Deus, porque Jesus, sofrendo na cruz, diz que está perto do nosso sofrimento e veio para botar silêncio na realidade que nos faz sofrer, seja a realidade humana, de nossa condição humana, ou seja a realidade do pecado. Sim, em Jesus, na cruz, chegou o tempo do silêncio de Satanás. Amém! Brada! 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 Então, essas coisas espalhafatosas, para mandar o capeta, essas rezas poderosas para expulsar o capeta, a única reza poderosa de vencer o capeta é aquela que Jesus fez, a oração de sua oferta na cruz para destruir o pecado, a morte e o mal. É a única. Só Deus vence o mal. Nós não temos poder sobre o mal assim não. Só Ele pode vencê-lo. Está claro? E Ele já venceu. Está claro? Nós não vivemos no tempo de Satanás. Bento XVI usa inclusive uma metáfora no texto dele, que tem as pregações de hoje, parece induzir o cristão a compreender que nós vivemos uma batalha, um vai e volta entre Deus e o mal. Uma hora Deus faz um gol, 1-0, depois o capeta faz outro, 1-1, depois o capeta faz outro gol, 2-1 para o capeta, depois Deus faz 2-2. Bento diz, não é uma partida assim. Na cruz já foi feito o definitivo resultado deste embate. Na cruz foi dito definitivamente, o mal calou. Amém, gente? Portanto, não viva a religião do medo do capeta. O barulho que você escuta do capeta é dele indo embora, não é dele vindo não. Amém? É o bicho vazando, não é o bicho vindo não. Amém? Sai dessa, vaza dessa religião do medo e ponha-se na presença do Senhor. Depois da cruz, o demônio não tem mais o poder que pensava ter.
Só a cruz diz definitivamente que o amor vence, que Deus vence, que o mal, por maior que seja, por mais assustador que ele seja, o mal foi vencido na cruz. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, reze a inspiração desta palavra na autoridade de Jesus que veio. Deixe Jesus mandar calar na sua mente, no seu coração, no seu corpo, as muitas vozes que dentro de você ficam buzinando em sua cabeça, dizendo que vai dar mal, que não vai dar certo, que o mal vai aumentar, que o mal vai vencer, que as coisas boas não vão se realizar. Permita que Jesus fale para cada uma dessas vozes que gritam dentro de você. Permita Jesus reinar e dizer: cala, sai dele, sai dela. Fale e escute Jesus silenciar o mal em você. Faça a sua oração com ele. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção, Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços, enche reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Vamos cantar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Fiquemos de pé, elevemos as mãos para o céu, cantemos. Podes reinar, Senhor Jesus. Irmã igreja, assim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. A mão no coração. Reina, Senhor, neste lugar. Dirija quem está do seu lado, dando um abraço, cantando isso. Reina, Senhor, neste lugar. Abraçando e cantando. Reina, reina, Senhor, neste lugar. Reina, reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Levante a mão e mande essa paz para sua casa cantando. Reina, Senhor, neste para todas as pessoas que estão sofrendo, perturbadas, aflitas, cante para elas. Reina, Senhor, neste para o mundo inteiro. Reina, Senhor, neste
com toda firmeza professe: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo